Olá, queridos, estamos de volta. Hoje estou um pouco distante da cidade, do nosso estúdio, mas estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem para você. Se você já está chegando por aí, vamos chegando, clique no nosso joinha, compartilhe, faça o seu comentário. Diga um amém aí, pastor, estou por aqui e que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Amém? Conforme nós estávamos falando no domingo passado, hoje nós queremos trazer para a nossa comunidade, para você que está aí nos assistindo, a passagem que trata de algo muito assim significativo para nós, que tem a ver com a ceia, né? Mas o que está exatamente por trás daquele momento em que o apóstolo Paulo tinha que tratar com a igreja sobre o aspecto daquilo que estava acontecendo naquele momento. Nós já tínhamos aí um tempo, né? Anos, da em que Jesus tinha sido já levado aos céus e deixado seu Espírito Santo. Paulo, ainda Saulo, foi um dos que empreenderam mais firmemente naquele período a perseguição à igreja após o Pentecoste. E aí o que acontece? Aí a gente, né, acaba vendo toda a situação que acontece ali em Atos dos Apóstolos, quando o próprio Senhor Jesus foi até ele, até Paulo, né? No caso, na época, se chamando Saulo, e nós conhecemos assim parte dessa de toda essa questão, né, que aconteceu aí naquele período. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar que depois de algum tempo, né, depois de um tempo em que a igreja se estabeleceu, né, alguns anos após a conversão de Paulo, né, a Cristo, nós percebemos aqui, né, um momento dentre muitos momentos em que Paulo está preocupado, mas aqui não é só, ele não demonstra só a preocupação dele, ele está dando um ralho, ele dá um ralho na igreja, né? E aí eu peço para você que abra lá em 1 Coríntios capítulo 11, ok? 11. Porque normalmente a gente, no dia da Santa Ceia, a gente sempre fala sobre a questão pura e simples da ceia, daquilo que nós devemos praticar. Lembrando que naquele período eles não esperavam, não havia um tempo determinado como é hoje nas igrejas, né? Na sexta-feira, ou no domingo, no primeiro domingo de todo mês, nós vamos cear como igreja. Isso foi estabelecido muito tempo depois, tá? Por diversos motivos. Mas naquele período, a igreja se reunia, a igreja ceava, tá? A igreja ceava. Porque era um momento de comunhão entre a igreja, a unidade da igreja e o Espírito Santo que estava ali, né, ministrando sobre a igreja através dos seus discípulos. Amém? Então, aqui é bem interessante, a partir do versículo 17, Paulo está ali trazendo esse momento, né, falando sobre esse momento. Diz assim, olha, quem achou diz amém, hein? Quem achou diz amém aí. Bota um amém, pastor, aí no comentário. Amém? Olha só o que diz aqui.
nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de oração fazem mais mal do que bem. Será que isso tem acontecido em muitos lugares? Versículo 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Ou seja, ele não está dizendo aqui, olha, vocês não podem dividir, né? É preciso ter, às vezes, uma certa divisão, tá? Quando se trata de corpo, e nós somos a noiva, né? Nós somos corpo de Cristo. É claro que, né, a nossa própria mão, os dedos são diferentes uns dos outros, assim como todo o corpo. A grande diferença é que, mesmo havendo divisões entre membros e órgãos, quando um desses, como o próprio Paulo diz, né, quando um desses está mal, todo o corpo está mal. Então é por isso que ele diz que não dá para dizer, olha, eu estou muito orgulhoso de vocês, né? Aí ele continua, versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Tá? Outros chegam a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm casa, suas próprias casas, onde podem comer e beber? Ou seja, eles banalizaram aquilo que é santo, né? É genuíno para a edificação da igreja. Veja só até onde eles chegaram. Mas por que acaba se chegando nisso, né? Olha, vamos ler o versículo todo, o versículo 22 todo. Por um acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los, né? Ou seja, as pessoas acabaram, queridos, por ter uma postura como as que a gente vê hoje em dia. Uma postura que mostra que as pessoas se acostumaram a ter benefícios de Deus de tal forma, de tal forma, que para elas chega a um ponto de tanto faz. E aí o que acontece? Dentro dessa postura do tanto faz, o que acaba acontecendo com as pessoas? Tomando decisões erradas e passando dos limites muitas vezes, achando que não estão passando, esperando ainda elogios. Você acredita nisso? Esperando elogios ainda por cima. Ou simplesmente querendo que nós as deixemos em paz e não falemos nada. Mas quando se trata da casa de Deus, no caso da igreja, do corpo de Cristo, qual é o corpo, qual é a pessoa que tem prazer em chutar
enxutar uma parede, enxutar a quina da parede com o dedinho do pé. Mas é só o dedinho do pé. Mas aí é que está, quando Paulo diz que quando uma parte do corpo é acometida de uma dor, todo o corpo sofre. Pode ser o dedinho, o dedo mindinho, né, do pé ou da mão. O corpo inteiro vai sentir, e não só aquela parte, todo o corpo se curva para tentar amenizar aquela dor. Amém? Veja muito daquilo que tem acontecido na vida dos cristãos. Nós temos andado muitas vezes em caminhos que não é o correto de andar, mas ainda assim queremos todas as benesses vindas da parte do Senhor. E é interessante porque ele continua assim, ele continua no versículo 23, que aí ele vem trazer o exemplo, ele vem demonstrar aquele que é o maior exemplo sobre todos, que é Jesus. E aí ele diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Ou seja, nós não podemos esquecer aquilo que Cristo nos ensinou. O que ele nos ensinou? Ele não resumiu os 10 mandamentos em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Ou seja, ele não desfez de nada da lei, mas ele nos ensinou uma forma de sintetizar e para que todos nós possamos andar conforme deve ser feito. Por quê? Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, nada fica entre mim e Deus. Amém, queridos? Nada, nada, nada entre o nosso amor e o Senhor. O amor que nós temos que dar a Ele. Não, nada fica. Amém? Não fica, não fica. Porque quando vier uma visita no domingo, 6 horas da tarde, você vai ficar com ela alguns minutinhos dizendo, ó, daqui a pouco eu tenho que ir para a reunião. Você quer ir comigo? Não? Então, ou você me aguarda aqui, ou depois a gente vai se ver. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É dizer, não, não, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que fazer aquilo que é de praxe diante do Senhor. E o segundo mandamento, amar a teu próximo. Quem rouba está dizendo que ama o seu próximo? Quem mente está dizendo que ama o seu próximo? Nem a si mesmo, não é, irmãos? Fala aí para mim se não é, hein? Então, nós precisamos entender que o nosso caminhar é uma luta diária, porque Pedro disse que o inimigo está ao derredor, esperando a quem tragar. Amém? Mas também nós temos que perceber que de vez em quando nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu estou acomodado? Será que eu não deveria estar fazendo um pouco mais? Será que eu estou dormindo? Porque olha só o que Paulo continua dizendo aqui. Ele diz assim, olha, na parte B do versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim, também, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança que é garantida pelo meu sangue. Garantida. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que comer deste pão e beber deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, ou seja, eles estavam fazendo de qualquer jeito, alguns fazendo até bêbados. Bêbados.
Entende, irmão? Alguns estavam fazendo bêbado, outros estavam fazendo só estavam indo lá para comer. Ou seja, ele está tentando demonstrar aqui, e está demonstrando, que nós não podemos agir sem pensar que aquele momento ali é um momento importante. Na verdade, queridos, a partir do momento que andamos com Cristo, tudo o que fazemos, nós precisamos perceber. Nós precisamos buscar o discernimento do Senhor para saber se aquilo que estamos fazendo é certo. Amém? Nós precisamos entender isso. Ah, é um peso enorme? Não, não é um peso enorme. Afinal de contas, quando você vai para o seu trabalho, você pode ir só com a roupa de cima ou só com a roupa de baixo? Afinal de contas, quando você vai ao seu trabalho, você vai todo descabelado, não é o meu caso, porque não tem como descabelar, né? Mas você vai todo descabelado? Se você sabe que você usa óculos, você vai sem o óculos, já que você vai com certeza você vai precisar ler alguma coisa? Hum? Com certeza não. Você não vai todo bagunçado, você não chega de ponta cabeça lá no seu pé, lá no seu trabalho, né? Hum? Você não chega. A gente não faz isso. Se lá no meu trabalho eu tenho que raspar a barba, eu vou barbado? É claro que não. E por que muitas vezes, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, quando nós olhamos e olhamos para as nossas próprias vidas, ou às vezes nem buscamos observar o modo como nós temos andado? Porque a vestimenta do homem e da mulher diante do Senhor, é andar da forma correta, amando ao Senhor e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, irmãos? Olha só o que ele continua dizendo aqui. Versículo 26. De maneira que cada um de vocês coma deste pão e beba deste cálice, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou bebe do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja o quanto isso é sério. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então beba do pão, coma do pão e beba do cálice. Cada um examine. É importante nós entendermos que nós precisamos nos examinar. E não é só por conta do beber o cálice, queridos. É por conta de tudo aquilo que nós temos produzido ou não diante do Senhor. Então vamos estar atentos. Amém, queridos? Vamos estar atentos. E olha, ele continua dizendo aqui no versículo 30. É por isso, sim, versículo 29, né? Pois a pessoa que come do pão ou bebe do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que há muitos de vocês que estão doentes, fracos e alguns que já morreram. Veja que ele não está falando só da questão, porque naquela época era uma época de perseguição, mas ele não estava falando necessariamente disso. Aqui, possivelmente, ele estava falando sobre a vida espiritual. Amém, irmão? Sobre a vida espiritual de cada um de nós, né? Porque se nós fazemos as coisas sem discernir, o nosso espírito ele vai se esvaindo, a nossa espiritualidade ela vai se esvaindo. E nós precisamos compreender que de Deus não se zomba, que não se brinca com essas coisas. E que nós devemos buscar andar conforme aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos sacerdotes, não é isso que Pedro diz? Somos sacerdócio real. Como é que o sacerdócio real vai andar? Hum?
Amém? E aí ele coloca aqui, olha, versículo 31. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Por quê? Porque nós estaríamos atentos para aquilo que andamos fazendo. Mas somos julgados, versículo 32, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados juntos com o mundo. Ou seja, a consciência daquele que tem o Espírito Santo acusa e ele, no mínimo, se arrepende. Mas como antes de cometer nós pensamos, então o Espírito já nos chama a atenção para que não façamos. Amém? Se isso não vem acontecendo com você, é bom se examinar para saber se você ainda anda no Espírito. Amém? É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Amém? Para que nós não sejamos julgados com o mundo. O que quer dizer? Para não irmos para o inferno. Entendeu? Para quando Jesus voltar, que nós sejamos levados com Ele para os céus. E aí ele vem terminando dizendo assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolvo quando chegar aí. Mas por que Paulo estava precisando resolver isso antes dele poder chegar até lá? Simples, irmãos, porque isso tem uma urgência enorme. Existem coisas dentro da comunidade que precisam ser resolvidas logo, que a gente não pode deixar passar, irmãos. E isso é algo que nós precisamos entender, para que quando nós estejamos vivendo a nossa própria vida, que nós deixemos o Espírito agir nas nossas vidas. Não estou falando de uma vida emocional, mas de uma vida racional, porque Deus é racional. Se Ele criou todas as coisas, Ele não fez pela emoção, Ele fez pela razão. E a razão é a área pensante, que examina o que é bom e o que é mal. E nós precisamos examinar, e nos examinar, e nos examinar de novo. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus nessa noite. Quero dizer a você que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o teu caminhar, que Deus abençoe e te prospere em todo o tempo. Mande um amém aí. Deus abençoe. Que a paz esteja convosco. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.